Graça e paz, amigos, ouvintes, irmãos, noiva de Cristo, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente online, para o bem, né? Para que possamos nos proteger, mas mesmo assim usando a tecnologia a favor do Senhor Jesus, a favor da palavra de Deus. E eu, que gosto de tecnologia, fico muito feliz por isso. Vamos abrir a nossa palavra, a Bíblia, aliás, a palavra de Deus, a nossa Bíblia, em João, capítulo 14, versículo 15 até o 31. Vamos lá. É um texto um pouquinho longo, mas muito rico da palavra do Senhor. Jesus falando com seus discípulos, ou seja, Jesus falando conosco, que somos seus discípulos, amém? Vamos lá então, João 14, a partir do 15 até o 31. Disse Jesus, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, né, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se e vamos daqui. Vamos orar então, antes de nos sentarmos. Senhor Deus, muito obrigada por ter nos enviado Jesus Cristo para obedecer ao Senhor até a morte e morte de cruz. E o Senhor derramar poder infinito para ressuscitá-lo. E a partir disso nos reconciliar com o Senhor. E então, Deus querido, o Espírito da verdade fazer morada em nós. Nós só podemos ter gratidão por toda a nossa vida se entendermos esse maravilhoso amor que o Senhor nos amou de tal maneira. Por isso o Senhor nos manda buscá-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Mas nós pedimos ao Senhor que nos ensine isso a cada dia, que tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados que nos afastam do Senhor, para que possamos estar com o Senhor no dia da glória, no dia da volta de Jesus, até que o Senhor nos dê a coroa da vida. Eu peço isso em nome de Jesus e peço também ao Senhor que me guie, que me dirige durante a ministração dessa palavra, porque toda liberdade é dada ao Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar vocês que estão em casa, até penso que estavam sentados, porque em casa é mais confortável, né? Ficamos mais à vontade.
mas não podemos deixar de prestar atenção, porque estamos cultuando ao Deus, adorando a Deus, o nosso Pai, né? Mesmo que não estamos na igreja, a tecnologia nos permite, olha, a noiva de Jesus Cristo reunida, cada um nos seus lares em segurança, podendo então adorar o Senhor através dos louvores, dos cânticos, das orações e da ministração da palavra. Vamos lá. Então, João aqui nesse texto que o livro de João, né, 14, nesse texto que nós lemos, Jesus falando com seus discípulos, a palavra aqui que me chamou a atenção e que eu com certeza creio que chamou a atenção a todos que ouviram atentamente, é obedecer. Obedecer a Jesus Cristo, né? E desde Adão e Eva, Deus sempre nos deu a oportunidade de obedecê-lo, né? Lá no paraíso, tudo você pode, né? Deus falou para Adão, tudo, todas as árvores, todas as frutas, somente essa não toque, se tocares morrerá, né? E ele desobedeceu. Então, a partir disso, nós ficamos sujeitos à ira de Deus, né? Ali em Efésios 2, fala sobre isso, sobre quando nós estávamos mortos em nossos delitos, né? Sob a ira de Deus, onde nós éramos, então, inspirados e direcionados pelo príncipe deste mundo, aqueles que vivem na desobediência. Ali é bem claro, né? Aqueles que vivem na desobediência estão, então, sendo levados para lá e para cá por conta do poder do inimigo. E essa desobediência, então, aqui Jesus nos dirige falando da obediência, que é o inverso. Ou seja, continua a mesma história. Se me obedeceres, né? Se me obedeceres, aquele que me ama me obedece. E nós temos relatos na Bíblia, vários relatos na Bíblia, de que a obediência traz prosperidade. É o que ensina ali em 2 Crônicas, no capítulo 31, falando do rei Ezequias, né? Que fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus, e em tudo prosperou. Termina assim falando a história do rei Ezequias. E também temos as histórias de desobediência. O exemplo, então, seria o rei Acás, também ali em 2 Crônicas, no 28, um pouquinho antes da história de Ezequias, que ele fez o que era mal aos olhos de Deus e foi destruído junto todo Israel. Ou seja, a desobediência não destrói somente a nossa vida, mas aqueles que estão à nossa volta, né? E a obediência traz prosperidade. Mas isso é por pura misericórdia de Deus, né? Nós termos prosperidade quando obedecemos por conta das leis de Deus, por conta das promessas de Deus, pelo amor dele de tal maneira, né? Porque, na verdade, a obediência nós deveríamos, então, dá-la a Deus porque ele é Deus. Simplesmente assim, porque ele é Deus. Porque toda honra, toda glória e todo louvor ele é merecedor. Mas nós aprendemos então que se pôr o dedo no quente, queima. Então se obedecer, prospera, se desobedecer, é destruído. E aí nós corremos um grande risco de imitarmos os amigos de Jó, né? Porque Jó passou por aquela prova imensa que nós já conhecemos no relato bíblico, e os amigos então julgavam que Jó estava passando por aquilo por ser consequência de uma desobediência. Mas ali nós já aprendemos que não é os amigos de Jó que nós devemos imitar, apesar de ser facilmente encontrado pessoas que imitam os amigos de Jó. Mas a palavra nos diz que nem toda prova é consequência de desobediência. Porém, toda desobediência traz prova, traz morte, traz pecado, e o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, eu gostaria de estar chamando a atenção para a desobediência, não, para a obediência, desculpa, não pelo bem que ela vai te fazer, não pela prosperidade que ela pode te trazer,
Não pela saúde que ela pode te trazer nesse momento em que a gente está vivendo, né? Muitas famílias enlutadas e famílias que obedecem a Deus. Então, eu gostaria de chamar a atenção da obediência, porque ela é o maior sinal que nós amamos a Deus, baseado no que o próprio Jesus falou aqui. Então, assim, por que obedecer a Deus, se isso não me garante que eu vou ter prosperidade? Por que obedecer a Deus, se isso não garante que eu vou ter o luto na minha casa? Por que obedecer a Deus, se isso não me garante que eu vou ter filhos na presença do Senhor? Por que obedecer a Deus, se eu, ou seja, não se trata do eu, se trata da obediência. Jesus deu o primeiro e maior mandamento quando ele respondeu para os fariseus: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Então, amar a Deus é obedecer. Temos que obedecer para demonstrar amor a Deus. Durante muito tempo na minha vida cristã, eu ficava falando para Deus assim: será que eu te amo? Porque, né, era um tempo assim que eu tinha muito claro na minha mente que eu amava mesmo era a mim, aos meus filhos, a minha vida, aos meus projetos. E assim, eu falava para Deus, até nas minhas redes sociais, teve uma época que eu fiquei colocando posts assim: me ensina a te amar de tal maneira, me ensina a te amar de tal maneira, porque se Deus amou o mundo de tal maneira, falava tanto comigo que eu falava: como que eu posso amar a Deus de tal maneira? E é o primeiro mandamento, e é o que faz a lei ser cumprida, e é a ordem de Jesus, como que eu posso fazer isso? E aí, então, toda essa meditação, e agora esse texto, e um pouco mais de caminhar, e um pouco mais de conversa com Deus, eu vim entendendo ali que a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é obedecê-lo. E isso está aqui mesmo no comecinho, que é a primeira frase que nós lemos no 15, versículo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aqui no texto, várias vezes Jesus falou sobre essa relação de amar a Deus, de amar a Jesus, relacionado a obedecer os seus mandamentos. Então, amar é confiar, é se submeter, é relacionar-se com a pessoa amada, né? Com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Mas aí, assim, eu pensei, né? Mas durante tanto tempo, eu não conseguia fazer isso. E eu creio que nesse momento Deus separou pessoas que querem obedecer, que querem amar a Deus, mas que não estão conseguindo, entendendo como, para estar ouvindo essa palavra. Porque a gente fica um bom tempo da nossa vida cristã rodeando tudo isso e não consegue ter esse entendimento. E o Espírito Santo vai falar com você nessa noite sobre isso. Tem que, entende? Tudo isso vem na nossa cabeça e aí a gente não desanima, desiste, né? E aí aqui nesse próprio texto, aqui no versículo 15 mesmo, está falando que obedecerão aos meus mandamentos. Então, como que eu posso obedecer a Deus? Começando a conhecer os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus, né? Buscar primeiro o reino, confiar nele, não se preocupar com o dia de amanhã, tanta riqueza de mandamento que tem aqui na palavra, toda a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, tanta coisa que, determinações e sugestões e conselhos que nós encontramos aqui, mas que a gente só vai conseguir obedecer se a gente conhecer. Se não conhecer, como que nós podemos obedecer? Então, você vai chegar e vai amar Jesus a partir do momento que você ouviu falar dele? Se amar a ele é obedecer os seus mandamentos, fica claro que não, né? Então, quando ele fala aqui que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, então eu voltei para aquele versículo quando fala: se confessares com a boca e crer com o coração, né, sobre Jesus, então quando você confessa a Cristo, você creu com o seu coração,
Porque senão você não confessaria, você não iria prestar atenção mais nele, aquilo ia ser só uma conversa e ia passar, mas você confessou, então você creu com o seu coração. Aí você para por aí? Não, quando você passa por esse compromisso com Jesus Cristo, você começa a frequentar. Deveria ser dessa forma, frequentar uma igreja, a fazer parte do corpo de Cristo, vai se batizar, se posicionar com Jesus, né, publicamente, e aí você vem para a igreja e aí você se emociona, né? Então a sua alma vai se emocionar com o louvor, se emociona quando a palavra fala, nossa, hoje o pregador falou, era comigo, parece que conhece minha vida, né? Quem nunca? Isso, a sua alma vai se regozijando, então você começa a ficar mais feliz, com um pouco mais de paz, né? Você já tem aonde buscar mais tranquilidade. Aí Jesus Cristo vai consertando coisas na sua vida ali através do que você vai aprendendo. A sua vida começa a melhorar, isso é natural, porque coisas que você fazia errado você vai deixando de fazer, então aquelas consequências que você fez errado vai acabando e a partir do momento que você começou a fazer as coisas certas começam a vir as consequências boas. Então isso vai acontecendo. Mas a gente, o que me chamou a atenção nesse texto foi essa profundidade do amor no sentido de chegar até o entendimento. Porque senão a gente corre um risco de ficar durante muitos anos, ou talvez a vida toda cristã, só no coração e na alma. E aí a gente começa a se tornar uma pessoa que só pensa na gente. Porque se não alcançou meu coração, se não satisfez a minha alma, o culto não foi bom. Se o pregador não falou a minha língua, não foi bom. Se o louvor não foi a música que eu acho mais legal, não foi bom. Porque a gente está só querendo buscar Deus com a alma, só querendo se deleitar, só querendo, entende? Um balcão de serviços, já vira uma sociedade. Se o irmão não te cumprimentou direito, já não é uma coisa legal, porque a sua alma já se entristeceu. E aí você estaciona na sua vida cristã. Mas tudo é uma questão de maturidade, é um caminhar com Deus. Então isso pode acontecer até certa idade nossa cristã. Enquanto nós somos um bebê, né? Deus vai trazendo leitinho, vai trazendo pessoas que vai nos ajudando a caminhar. A gente ainda não sabe buscar na palavra com todo entendimento, porque a gente ainda é um bebê, a gente é criança. Podemos passar pela fase da adolescência cristã, onde a gente começa a achar que todo mundo na igreja está errado, que agora tem que trazer modernidade, que aquelas músicas são antigas. Se eu fosse pastor eu fazia isso. Se eu fosse eu fazia aquilo. Quem nunca viu um adolescente cristão, né? Onde ele já chega querendo mudar tudo, porque agora ele é crente, agora ele entendeu, ele teve uma revelação, está perdendo as vidas na igreja porque não está, né? Perde jovens porque o culto não é isso, perde os idosos porque não faz visita, perde. Então a gente começa a achar que só a gente sabe e mais ninguém. Então essa é a adolescência cristã e Deus vai tendo misericórdia, Deus é longânimo, Deus é poderoso, Ele traz pessoas à nossa volta para ir nos ajudando a crescer, né? Mas chega uma hora que você já está adulto e ainda não conseguiu adquirir a maturidade cristã. E essa hora é a hora chave para escolher a vida ou escolher a morte. Porque se você não ir buscar amar a Deus com todo o seu entendimento, que seria investir no conhecimento da palavra, meditar na palavra e aplicar essa palavra, você começa então a morrer espiritualmente. Então é o caminho da morte. E o caminho da vida, que é uma porta estreita, nós já sabemos, é a gente superar toda a nossa distração, que a gente se justifica que não é pecado, né? Assistir vídeo no TikTok não é pecado, Instagram não é pecado, redes sociais não é pecado, ir ao cinema não é pecado, assistir novela não é pecado. Eu não estou pecando, não, mas a Bíblia não fala que é pecado, não, mas tudo bem, não é, desde que o seu entendimento, o seu investimento no relacionamento com seu pai
seja maior do que o seu investimento no seu relacionamento com as distrações, porque as distrações fortalecem a nossa carne, o nosso eu começa a crescer cada vez, ficar mais forte, e o nosso esforço, nosso entendimento, nosso investimento no relacionamento com a palavra traz conhecimento, que nos traz libertação e demonstra que nós então estamos amando a Deus. Por isso que amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, o relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Então, aqui está tudo descrito só nesse pedaço, porque olha, como que eu posso obedecer a Deus? Recebendo o Espírito Santo que Ele nos envia para quem? Para aquele que obedece. Vê aqui no verso 17. O Espírito da verdade, né? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo é uma pessoa, é um relacionamento com Ele. Você vai cada vez mais conhecendo e entendendo e ouvindo a voz dele, se tiver tempo para ele. Porque ele tem tempo para você, porque ele mora em mim, mora em você. Então ele está aqui para nós. É o nosso conselheiro, é o Espírito da verdade. Mas e nós? Estamos aqui para ele? O mundo não conhece ele, mas nós cristãos conhecemos. A partir daquele momento que nós nos optamos por Jesus, que nós o confessamos com a nossa boca, ele faz morada em nós. Mas a gente muitas vezes passa a vida cristã inteira sem perceber isso, né? E também como que eu posso obedecer a Deus? Eu não consigo obedecer a Deus. Conhecendo a Jesus. Olha aqui no verso 21. Quem tem os meus mandamentos, eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas eu não escuto Deus falando, eu não escuto Jesus. Mas ora por mim, porque você tem mais acesso ao Pai. Eu não consigo. Jesus está aqui dizendo, se conhecer... Leu, conheci, Jesus mandou isso, então eu vou obedecer. Mas dói porque eu vou ter que abrir mão de... Não, mas Jesus mandou, com o meu coração, com a minha alma, com o meu entendimento, eu vou obedecer. Porque aí o que vai acontecer? O Pai me ama, Jesus me ama, o Espírito da verdade está em mim para me fortalecer, para me dar força. E aí Jesus vai só se revelando. Cada coisa você olha e fala assim, eu nunca tinha visto isso. Olha o que está falando aqui. Jesus, começa a ficar tudo muito vivo, muito real. Sabe aquele período que a gente serve a Deus? Não sei você, eu confesso. É um período onde, quando as coisas apertam, a gente fala, será que isso é verdade? Isso parece tudo tão ilusão. Parece, nossa, eu acho que eu estou aqui confiando, vou esperar em Deus, mas e se isso tudo for mentira? Né? Amanhã vai acontecer tal coisa e agora, mas e se tudo isso for mentira? Se você começa a mergulhar nisso daqui, vai gerando uma convicção no seu coração que não é de um livro qualquer. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É o Espírito da verdade morando em você e o Jesus Cristo se revelando para você. Uma vez eu tive que enfrentar uma ação num tribunal, na justiça, e aquilo me angustiou muito, porque... É justiça, né? É juiz e outra. Eu já estava entrando como condenada. Era uma questão trabalhista. Eu realmente estava errada, muito difícil. E aquilo começou assim, tomar uma conta de mim, da minha angústia. Que eu até orava para Deus falando assim, eu estou igual a Jesus, eu estou suando sangue. O Senhor precisa vir ao meu socorro. Eu não consigo falar igual ele, seja feita a sua vontade. Eu só consigo falar, afasta esse cálice, afasta de mim, Deus. Porque eu não vou suportar que eu não sou Jesus. Eu orava assim. Mas assim, saindo um pouco dessa pressão e nesse mergulhar e buscando uma resposta de Deus,
no desespero, ele falou comigo em Zacarias, não minta nos tribunais. Lá tem um texto que fala sobre isso. Não minta, não seja testemunha mentirosa, porque desses o Pai odeia. Essa palavra entrou no meu coração e falou, bom, se meu Pai odeia quem mente e quem é falsa testemunha, eu falo a verdade, somente a verdade no tribunal, é o contrário, ele me ama. E quem está indo lá pedindo aquilo que não tem direito e levando uma testemunha para mentir, é odiado por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento entrou dentro de mim com o próprio Deus se revelando. Faz o que é certo, você está numa enrascada, tudo bem, é consequência da sua vida, mas faz o que é certo, que eu estou com você naquele tribunal. Não faça o que é errado, porque eu não vou te acompanhar lá. Foi uma coisa assim, como se Deus tivesse falado isso para mim. Eu ouvi a voz de Deus. Não, eu não ouvi a voz de Deus. Eu li na palavra que o Pai odeia aquele que mente no tribunal. Eu não vou mentir, então o Pai me ama. Entendeu? Então, isso é assim que a gente começa a crescer nesse relacionamento com Deus. É assim que a gente consegue pular o muro da adolescência cristã e passa a ser um adulto cristão. Não existe... na minha infância tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu adorava a Emília, porque ela tinha um pozinho que falava pirlim pim pim e as coisas aconteciam. Eu sonhava que um dia eu ia ter esse pozinho, porque eu queria muito que algumas coisas acontecessem na minha vida, mas eu não queria caminhar, pagar o preço, sabe, de investir tempo naquilo. Isso na minha infância. Você imagina agora que eu, fiquei adulta, que aí então que a coisa pegou, né? Porque nessa época meus maiores problemas cabiam tudo todinhos dentro de uma mochila, né? Imagina. Mas tá, continuando então, Jesus se revela, o próprio Jesus se revela. Qual que é o seu papel nisso? Ler as escrituras, parar um pouco, investir um tempo. Escuta, fica 30 minutos vendo vídeo do TikTok, reserva 10 minutos para o TikTok e 20 com Jesus. Já é um bom começo, né? Então depois... Então são como obedecer a Deus. Eu separei aqui as 3 coisas do texto que precisamos conhecer, os seus mandamentos, senão não dá para obedecer. E aí então nós recebemos o Espírito Santo e nos relacionamos com ele, e aí o próprio Jesus se revela, né? E aí alguns sinais, né, de quem conhece a Jesus, já começa a apresentar alguns sinais. Veja bem, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de medo, de pressão, de isolamento, né? Muita gente sofrendo mais do que outros por conta até do trabalho, as crianças em casa sem poder levar para a escola e a pressão, né? E empresas fechando. E olha aqui os sinais do cristão que já está nessa fase aqui de conhecer, de Jesus se revelar para ele. Um dos sinais, ele é vencedor sobre a morte. Olha no verso 19 aqui, ó. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Se lendo as escrituras, a sua vida passa a ser eterna, a sua ótica de vida passa a ser eterna. Ninguém quer morrer, nós não fomos feitos para morrer. Mas se a gente tiver a convicção que com Jesus Cristo a gente já morreu, aquela velha criatura, já ressuscitamos com Ele, e agora nós temos uma vida eterna com Ele, onde todo o sofrimento vai acabar, nós não vamos morrer de Covid. Não existe morte, a morte já foi derrotada na cruz por Jesus. Nós não temos por que temer a morte. É duro falar isso, mas é verdade. Está aqui, ó. Vocês também viverão. Jesus não morreu? Não morreu, não foi enterrado lá? Não morreu na cruz? E não ressuscitou? Isso daí é a nossa maior prova de que nós viveremos. Morreremos a nossa carne? Sim, graças a Deus, porque era para ela ter morrido lá no batismo. Mas ela não sabia nadar. Não morreu afogado, que era o que eu pensava, que a gente batizou, acabou, a gente vai ser santo. Mas não, ela não morreu. Mas vai morrer um dia. E isso é para quem está vivo, isso é para todos. É a coisa mais democrática que existe, é morrer.
porque quem está vivo vai morrer. Mas em Jesus a gente vai viver eternamente. Então nós não temos... Esse é um dos sinais de quem já conheceu essa verdade, que saiu da alma, do coração e já está no entendimento, no Espírito da verdade agindo nele e com Jesus revelado para ele. Quer mais um sinal aqui? Ele é cheio do Espírito Santo. Olha no verso 23 aqui. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então você fica cheio do Espírito Santo, porque o próprio Deus está vivendo em você, se você obedecer a sua palavra. Então, o amor do Pai, porque nós éramos filhos da ira. Jesus nos reconciliou com o Pai. E nós hoje, então, nós temos esse amor do Pai. O mínimo é obedecer, para podermos, então, receber o seu amor, entender o seu amor, sentir o seu amor, que esse amor que não pode separar da gente, nada vai abalar através desse amor. Esse amor que nós precisamos sentir. E então seremos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é um líquido que você vem no culto e daqui da palavra, ele enche na sua mente. Não é um líquido, o Espírito Santo é uma pessoa, é um relacionamento. Então a palavra vem para você, através do louvor, através da pregação, ela vem e você guarda ela, retém no seu coração, a sua alma se alegra, se regozija, mas depois, durante a sua semana, você vai levar essa palavra até o seu entendimento, até que o seu entendimento entenda, né, para a tua razão, para o racional. Isso tem que acontecer, senão a gente continua só dependendo das emoções. Quem conhece Jesus tem a paz que excede todo entendimento. Então, aqui no verso 27, Jesus fala: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Trazendo novamente aqui para os dias de hoje, o mundo nos dá a paz como? Trazendo a vacina. Mas nem todos têm acesso a essa vacina. Nem todos têm confiança que a vacina já está aprovada de verdade. Né? Tantas histórias, não quero entrar nesses detalhes aí de noticiário, mas é a realidade. Né? O mundo traz a paz, trazendo todos os países do mundo focado, investindo os laboratórios em desenvolver uma vacina para o Covid. Mas Jesus, ela não é essa paz que ele traz para nós. É uma paz que ultrapassa o entendimento do mundo, porque o mundo não entende, aquele que conhece a Jesus, que ele está em paz, mesmo em meio à pandemia. Não está desobedecendo às regras, porque faz parte do caráter cristão obedecer às autoridades. Mas mesmo em obediência, com regras, com decreto, com isso, ele está em paz, porque ele sabe que ele vive e viverá eternamente com o seu Senhor que o salvou, independente de qualquer coisa. Ele sabe que todo o ouro e toda a prata do mundo pertence ao seu Pai. E se a sua empresa está sofrendo ameaças aqui e ali, são provas que ele vai vencer em Cristo. Que Deus pode estar mudando o seu caminho. Tem pessoas que estão agarradas numa empresa que nunca nem deu lucro e agora colocando a culpa na pandemia. Sendo que Deus está dando uma grande oportunidade para ela iniciar um novo projeto de vida. Que Deus está trazendo, porque ela já tem orado a Deus para ajudá-la, mas ela espera que Deus ajude do jeito dela, e Deus tem formas diferentes. Normalmente é diferente do que o que a gente almeja, mas é muito maior e muito melhor do que o que a gente um dia ousou pensar como era. E a gente fica ali com aquele mundinho preso. Então, o sinal de quem já tem essa revelação de Cristo é a paz. Não como o mundo dá, mas a paz de que Deus está sentado no trono. Continua sentado no trono. É doído enterrar um ente querido? É doído. É doído fechar uma empresa? É doído. É doído ficar em isolamento social? É doído. Mas Deus está no controle de tudo. E Ele tem o melhor para aqueles que são seus filhos. Se nós que somos pais sabemos dar
coisa boa para os nossos filhos, pais humanos? Como é Deus com os seus filhos? Já parou para pensar nisso? Tá, e aí então, esses sinais, agora a gente já se identificou como pessoas, né, que amam a Deus, porque nós encontramos esses sinais em nós. Aí, aonde é que nós temos que obedecer a Deus? Esse texto aqui, ele fala no 31, no finalzinho da onde a gente leu. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Então, se todo mundo precisa saber que Jesus ama o Pai e que faz o que o Pai ordenou, ou seja, Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz, porque era a ordem do Pai. O mundo precisa saber como? Através dos seus discípulos, através das suas testemunhas. A nossa atitude, o nosso testemunho, o nosso caminhar com Deus tem que revelar esse caráter obediente de Jesus Cristo através da nossa obediência. Nós não somos as pessoas que vão para as redes sociais para ficar criticando leis, criticando regras, fazendo vergonha alheia mesmo, porque hoje a gente tem uma opinião, amanhã a nossa opinião muda. A gente pode ir para as redes sociais, sim, mas para falar a palavra de Deus que nunca vai mudar. Que tudo vai passar, mas jamais isso aqui vai passar. Isso sim, mas não para falar opiniões, defender coisas que a gente não conhece na intimidade, só porque a gente julgou que aquilo era o correto, né? Então nós temos que ir aonde? Aonde Deus nos colocou. Aonde Deus nos colocou? Se Ele te colocou num churrasco, é ali que você vai ser testemunho. Não tem problema você ir no churrasco, mas você tem que ir consciente que o Espírito da verdade mora em você e que Jesus se revela a você e que tem gente ali que está cego, surdo e mudo e que através do seu testemunho pode vir a conhecer a Jesus. Você tem estava conversando essa semana com uma amiga nossa, irmã aqui da igreja, que é manicure. Jesus não deu um salão para ela ganhar dinheiro, para ela se sustentar. Ele vai dar o sustento para ela através daquilo, sim, porque é a profissão dela, mas ele poderia dar qualquer outra coisa para ela, porque ele podia sustentá-la de qualquer outra maneira. Porém, ele deu para ela um espaço onde ela fica no mínimo 30 minutos com cada cliente. E esses 30 minutos ali é a oportunidade que Deus deu para ela, então, ser testemunha para que o mundo venha saber que Jesus obedeceu. E assim em todos os lugares onde Deus nos colocou. Esse é um exemplo que eu dei por ser na nossa igreja. Mas é em qualquer lugar, é no trabalho, é na vizinhança, é no lazer, é na praia, é na fila. Que é coisa pior que fila. E às vezes a gente está lá de cara amarrada na fila e Deus está ali com uma pessoa que está ali aprisionada, vivendo na desobediência, como direcionado pelo príncipe desse mundo, como falou lá em Efésios, que eu comecei aqui nesse texto. E a gente está ali na fila de cara amarrada porque está na fila. Você acha que Deus não tem poder de livrar você de uma fila? Você acha que Deus não tem poder de te direcionar para ir num lugar um dia que não tenha fila? Mas se você está naquela fila ali, você tem que ser testemunho de Deus, de Jesus naquela fila. Aqui ele disse aqui, o mundo precisa, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. É o mundo que precisa saber, nós já estamos sabendo e através de nós o mundo pode conhecer. Então o maior exemplo de obediência de Jesus, para encerrar, o maior exemplo de obediência na Bíblia é Jesus. Nele nós podemos vencer Satanás, né? Nós ficamos pensar, porque o diabo está fazendo isso, porque o diabo está fazendo aquilo. O diabo já está vencido, está aqui, Ele não tem nenhum direito sobre mim. Jesus falando aqui no verso 30, o diabo não tem direito, ele está vencido. Ele está derrotado, mas ele encontra poder na minha e na sua desobediência. Então a melhor maneira de nós vencermos o inferno na nossa vida e nos que estão à nossa volta, na vida dos nossos filhos, é obedecendo a Deus, amando a Deus com todo o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso entendimento, através da obediência. Porque na obediência, como Jesus obedeceu, ele foi vencido. Olha aqui em Filipenses 2, 5:11. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário,
falando de Jesus, né? Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual a mim e a você. E vivendo a vida comum, como a minha e como a sua. Mas ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E o que aconteceu então? Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, da terra e do mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obedeceu até a morte, que o Espírito da verdade venha nos dar coragem para que nós possamos obedecer até a morte, mesmo que hoje a gente não venha morrer na cruz como foi Jesus, mas a nossa cruz é matar a nossa vontade, matar a nossa carne, matar o nosso eu que nos desvia da palavra, e nosso eu que rouba o nosso tempo, as distrações que tira, desvia o nosso foco. O papel de Satanás é apresentar para você todos os dias distrações, para que você não tenha tempo de se relacionar com o seu Pai. E aí o que você perde? O que eu perco por falta de tempo? Eu perco a revelação de Jesus Cristo. Eu perco a comunhão com o Espírito da verdade. Eu perco de demonstrar amor para aquele que me amou de tal maneira e te amou de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Fica com essa mensagem, medite nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus.